Olá! A última semana de votações do plenário da Câmara em 2022 foi marcada pela aprovação da PEC que ampliou o teto de gastos no ano que vem e várias outras propostas de diversas áreas. Teve o projeto que torna o CPF o único número de identificação dos brasileiros, mais garantias para o produtor de leite, um código com os direitos dos empreendedores, metas para a educação digital no Brasil e muito mais. Vamos começar com a PEC. Depois de muitas semanas de discussão e negociação, o Congresso Nacional aprovou e já está em vigor a proposta de emenda à Constituição que autoriza o futuro governo a ampliar o teto de gastos em 145 bilhões de reais no ano que vem, para cobrir despesas como Bolsa Família, Auxílio Gás, Farmácia Popular e outras. A Câmara alterou o texto aprovado pelo Senado e restringiu a ampliação do teto, que era para valer por 2 anos, só para o ano que vem. Além disso, permitiu que a nova âncora fiscal, que vai substituir o teto de gastos, seja aprovada por meio de um projeto de lei complementar, que tem tramitação mais simples que uma PEC. Todas essas mudanças renderam muita discussão no plenário. Uma parte significativa desse valor não é para Auxílio Brasil ou Bolsa Família, é para gastos extras, fora do teto. Então, além do problema fiscal de curto prazo, tem um problema de confiança, sim, com o Brasil. País sério, define uma regra que tem 10 anos de validade, no meio do caminho muda a regra. Quem confia num país como esse? Quem investe num país como esse? E o Brasil agora percebeu que esse teto do gasto não estava controlando absolutamente nada, só a despesa obrigatória, ela aumentava de maneira sistemática, ia lá na despesa discricionária, inclusive o investimento público, que agora caiu para o menor percentual da história econômica brasileira. Portanto, essa âncora fiscal precisa ser modificada. E para ser modificada, em sendo procíclica, ela tem que ser no quórum qualificado. E esse quórum qualificado é a lei complementar. É assim o mundo inteiro. Praticamente 100% do que é arrecadado é gasto com planos sociais, previdência, saúde, educação, assistencialismo. E aqui queremos aprovar uma PEC que vai aumentar ainda mais, sem ter nenhuma previsão de redução de gastos e também sem ter uma previsão de aonde virá esses recursos, ou seja, é inflação e aumento de imposto. Quem paga isso é a população que vai receber os benefícios. Tira com uma mão, coloca com a outra ou vice-versa. Nós estamos falando de um país com 33 milhões de famintos. Nós estamos falando de um país com 35 milhões de brasileiros que recebem até um salário mínimo. É para esses brasileiros que nós estamos nos esforçando para aprovar a PEC ao final do ano legislativo. Porque esses brasileiros têm que ser os beneficiários do esforço fiscal do país. Que economia é essa que vai bem com 33 milhões de pessoas passando fome? E os deputados e deputadas concluíram a aprovação do projeto que estabelece o CPF como único número de identidade dos brasileiros. O projeto foi enviado à sanção presidencial e, se virar lei, o CPF será usado como número em certidões de nascimento, casamento, óbito, a mesma coisa em relação à carteira de trabalho, carteira de motorista, INSS e qualquer outro documento de identificação. O objetivo é simplificar a vida dos brasileiros. A criança nasce com o CPF na certidão de nascimento e esse projeto prevê que quando ela for tirar uma carteira de identidade, o mesmo número, título de eleitor, alistamento militar, carteira de motorista, carteira de trabalho, carteira SUS e passaporte, todos os demais terão o mesmo número. O plenário também aprovou e já enviou para o Senado o projeto que cria o Código de Defesa do Empreendedor, com obrigações do poder público e direitos dos empresários. Entre as obrigações do governo estão facilitar a abertura de empresas, desburocratizar registros de outras normas e analisar em até 30 dias pedidos de licenciamento para atividades de médio risco e, no máximo em 60 dias, aquelas consideradas de alto risco. E, salvo exceções previstas no texto, terá primeiro que orientar o empresário antes de multar em caso de pequenas infrações. Basicamente, o que o empreendedor vai ter como direito e a administração pública vai ter como dever é que toda vez que a administração pública, por exemplo, for fazer uma fiscalização, ela primeiro vai fazer uma fiscalização orientadora. Ao invés de ir lá e já dar a multa para o empreendedor, ela vai ter que orientar primeiro, e nós estamos colocando naturalmente como regra para a administração pública, zelar pela facilidade de abertura, manutenção e fechamento das empresas. Então, o que nós estamos fazendo aqui, presidente, de fato é facilitar a vida do empreendedor. Outro projeto aprovado e já enviado ao Senado foi o que cria a Política Nacional de Apoio e Incentivo à Pecuária Leiteira,
com o objetivo de dar mais garantias ao pequeno produtor na venda do leite. Uma das medidas previstas é o prazo máximo de 15 dias para que o produtor receba pelo leite que vendeu. E ele também saberá no dia 25 de cada mês quanto vai receber pelo litro. Hoje, na maioria dos casos, ele vende sem saber quanto e quando vai receber. Ele não vende o leite, ele entrega o leite e depois de 40 dias que ele vai saber o preço. Então ele vai saber o preço pelo menos antes dele vender sua produção. O segundo, para evitar que os aventureiros que compram leite desse mais de 1 milhão de agricultores, dá o calote e vai embora e quebra esses agricultores, tira eles da atividade? Não acabou não. A Câmara aprovou o projeto que impede marido ou mulher envolvido na morte do cônjuge de herdar os bens da pessoa que foi morta. O projeto altera o Código Civil para impedir que os bens que a pessoa tinha antes do casamento sejam herdados pelo cônjuge condenado pelo homicídio, mas não atinge os bens adquiridos depois do casamento, no caso de regime de comunhão de bens, pois, nesse caso, essas propriedades já pertencem aos dois. Um projeto tão relevante e importante para a família brasileira, na verdade, porque é uma preservação à vida e também ao patrimônio da família. Vamos falar agora de educação. Deputadas e deputados concluíram a aprovação do projeto que institui a Política Nacional de Educação Digital. A proposta define eixos de atuação e objetivos a serem alcançados pelas políticas públicas que vão inserir os estudantes brasileiros na nova economia que gira em torno das tecnologias digitais. Entre as medidas previstas estão o ensino de robótica e informática, desde o ensino básico e metas a serem cumpridas até 2030. Esse texto é tão rico e vai colocar o Brasil no mesmo patamar das nações mais avançadas em termos de educação digital. O plenário também aprovou o projeto que define as principais diretrizes para a elaboração dos planos nacionais de enfrentamento das mudanças climáticas, assunto que é prioridade no mundo todo. A ideia é integrar essas medidas às políticas públicas já existentes e conciliar tudo isso com as estratégias de desenvolvimento do país. A proposta, que foi enviada para o Senado, dá prazo de 1 ano para a elaboração de planos estaduais e municipais, com prioridades para os municípios mais vulneráveis. Infelizmente, as mudanças climáticas vieram para ficar, enchentes, desmoronamentos, secas prolongadas já são uma realidade. Enquanto nós seguiremos lutando para frear o aquecimento global, para colocar as vidas futuras com a mesma prioridade com que a gente encara o presente, é muito importante que a gente comece a se adaptar. E na última sessão do ano, o plenário aprovou e enviou para a sanção presidencial projeto que considera 21 de março o Dia Nacional das Tradições das Raízes de Matrizes Africanas e Nações do Candomblé. A data é considerada pela ONU o Dia Internacional contra a Discriminação Racial. Deus não criou religião A ou religião B. A manifestação da fé professada pelas comunidades de matriz africana, baseada nos elementos da natureza, fogo, água, luz, planta, na solidariedade, no carinho e no respeito, é a coisa mais bonita que existe antes até da existência de outras religiões. A última semana antes do recesso teve também a aprovação de projetos de reajuste salarial para ministros do Supremo Tribunal Federal, presidente e vice-presidente da República, ministros de Estado e membros do Congresso Nacional. Os salários vão passar de R$ 39 mil para R$ 46 mil, mas o aumento será escalonado e só chegará a esse valor em 2024. O argumento para o reajuste foi a recomposição da inflação desde 2016, quando houve o último reajuste. Também foram reajustados, em média em 19%, salários de servidores públicos de diversos órgãos, aumentos também escalonados em um prazo de 3 anos. E esses foram os principais destaques da última semana de votações do plenário da Câmara em 2022. A gente se vê no ano que vem. Boas festas!